Programa Momentos com Jesus. Deus sempre nos fala quando realmente queremos ouvir. No ar. Cantinho da Reflexão. Tô acelerando a turbina direita que desligou. Ligou de novo. Vou ligar na mão. Deixa que vai dar. Nós vamos sair dessa. Vai dar. Meu Deus! Meu Deus! Estou acelerando a turbina direita que desligou. Desligou de novo. Eu vou ligar na mão. Deixa que vai dar. Nós vamos sair dessa. Vai dar. Meu Deus! Estas foram as últimas palavras do piloto do avião que caiu tragicamente em São Paulo. A violência da queda do jato sobre casas e prédios chocou os brasileiros. Precisamos refletir. Em menos de um minuto, cerca de 100 pessoas com planos, projetos, famílias, empresas e tantos compromissos simplesmente encerraram sua história. Não gostamos de falar sobre esses assuntos, mas sem dúvida, quando coisas desse tipo ocorrem, temos de tirar lições. Por exemplo, no seu caso, que reação ou medida você pensou em tomar? A partir de hoje não andarei mais de avião? Ou vou morar num lugar longe do aeroporto? Você acredita que essa análise é sensata? Afinal, a quantidade de acidentes aéreos em termos proporcionais é menor do que os que ocorrem com outros meios de transporte. O trânsito de algumas estradas é bem mais perigoso que a aviação. Da mesma forma, o que diríamos daqueles que estavam em terra e foram atingidos pelo avião em queda? Se desejarmos um local com segurança máxima, muito provavelmente teremos de nos mudar para o fundo do mar. Será? Ou para algum outro planeta? Será? Evidentemente, existem lugares onde é mais provável ocorrerem acidentes do que outros. Mas onde quer que estejamos, sempre haverá riscos. O que poderemos fazer para que nossa vida tenha maior garantia? Realmente, viver na sociedade moderna não é algo fácil. A cada dia corremos riscos, não somente em quedas de avião, mas na economia, na família e no trabalho também podemos sofrer perdas, e algumas são irreparáveis. Porém, consideremos as últimas palavras que o piloto disse enquanto lutava para sobreviver. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Provavelmente, confiava na capacidade técnica dos equipamentos e na sua própria, o que é natural, mesmo na hipótese de alguma emergência. Ao surgir o problema, ele o enfrentou dizendo: "Eu vou ligar a turbina. Deixa que vai dar. Vamos sair dessa. Vai dar." Como ex-comandante, milhares de pessoas podem estar em dificuldades. É claro que não propriamente dentro de um avião em queda, mas seus planos, projetos e futuro podem estar indo para o abismo. Há alguma saída? Depois de tentar consertar o defeito,
O piloto, talvez, vendo o chão tão próximo, gritou: "Meu Deus!" Irmãos, este relato é por demais triste, mas pode ajudar-nos a perceber algo. O homem não é autossuficiente. Ele é uma criatura de Deus, feita para viver com Deus e para Deus. Assim, em várias situações, Deus está alertando-nos dos perigos de uma vida sem Ele. Mas, de nosso lado, primeiro tentamos resolver os problemas de acordo com nossa capacidade. E se não conseguimos, então nos lembramos de Deus. Para a esmagadora maioria da sociedade, Deus está em último lugar. Este é o real motivo pelo qual a Terra deixou de ser um lugar seguro para se viver. E eu lhe pergunto: que lugar Deus ocupa em sua vida? Quando é que você vai chamar o nome de Deus? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmos de número 40, versículo 4. Pense nisso e tenha uma boa tarde na paz do Senhor. Olhos azuis. Emily era uma linda menina de 3 aninhos de idade. Ela morava em algum lugar dos Estados Unidos, em frente ao mar. Sua família era cristã e eles iam todos os domingos à igreja e durante a semana faziam culto doméstico. Emily era uma garota muito feliz. Ela amava sua família e admirava os olhos azuis de seu pai, os olhos azuis de sua mãe e os olhos azuis de seus irmãos. Todos na casa de Emily tinham olhos azuis. Todos, menos Emily. E o sonho de Emily era ter olhos azuis como o mar. Como Emily desejava isso. Um dia, na escola dominical, ouviu a tia dizer: Deus responde todas as orações. Emily passou o dia todo pensando nisso. À noite, na hora de dormir, ajoelhou ao lado da sua cama e orou: Papai do céu, muito obrigada porque você criou um mar que é tão bonito. Muito obrigada pela minha família. Muito obrigada pela minha vida. Eu gosto muito de todas as coisas que você fez e faz. Mas, Papai do céu, eu gostaria de pedir, por favor, quando eu acordar amanhã, eu quero ter olhos azuis como os da mamãe. Em nome de Jesus, amém. Ela teve fé. A fé pura e verdadeira de uma criança. E ao acordar, no dia seguinte, Emily correu para o espelho. Olhou e qual era a cor dos seus olhos? Continuaram castanhos. Por que Deus não ouviu a oração de Emily? Se Deus responde a todas as orações, por que Deus não atendeu ao seu pedido? Se Deus tivesse atendido ao seu pedido e transformado os seus olhos castanhos em azuis, isso teria fortalecido a sua fé? Bem, naquele dia, Emily aprendeu que não também era a resposta.
A menininha agradeceu a Deus do mesmo modo, mas não entendia, só confiava. Anos depois, Emily foi ser missionária na Índia. Ela comprava crianças para Deus. As crianças eram vendidas por suas famílias, que passavam fome, para serem sacrificadas no templo, e Emily as comprava para libertá-las desse sacrifício. Porém, para poder entrar nos templos da Índia, sem ser reconhecida como estrangeira, precisou se disfarçar de indiana. Passou pó de café na pele, cobriu os cabelos, vestiu-se como as mulheres do local e entrava livremente nos locais de venda de crianças. Emily podia caminhar tranquila em todo o mercado infantil, pois aparentava ser uma indiana. Um dia, uma amiga missionária olhou para ela disfarçada e disse: "Puxa, Emily, você já pensou como você faria para se disfarçar se tivesse olhos claros como os de todos da sua família? Que Deus inteligente nós servimos! Ele lhe deu olhos bem escuros, pois sabia que isso seria essencial para a missão que ele lhe confiaria depois." Essa amiga não sabia o quanto Emily havia chorado por não ter olhos azuis. Mas Emily pôde, enfim, entender o porquê daquele não de Deus há tantos anos. Bem, afinal de contas, o que é mesmo que eu queria com esta longa e bonita história? Amado irmão, amada irmã, eu queria algo bastante simples, apenas lhe dizer que Deus está no controle de tudo. Ele conhece cada lágrima que já rolou do canto dos seus olhos. Ele sabe que talvez você quisesse, por exemplo, olhos de outra cor, mas Ele ouve, sim, todas as orações. Entretanto, Ele as responde de modo sábio. Por isto, não precisa chorar se os seus olhos continuam castanhos, ou se você ainda não foi atendido ou atendida como gostaria. Deus está no controle de tudo e Ele sabe o que faz e certamente sabe o melhor para você dentro dos planos que Ele fez para você e para mim. Pense nisso e tenha uma boa tarde na paz do Senhor. O lençol sujo. Um casal, recém-casados, mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou através da janela em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido: "Que lençóis sujos ela está pendurando no varal! Provavelmente está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade com ela, eu perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas." E o marido observou, mas ficou calado. Alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal e a mulher novamente comentou com o marido: "Nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade,
perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas. E assim, a cada 2 ou 3 dias, a mulher repetia seu discurso, enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passado 1 mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis brancos, alvissimamente brancos, sendo estendidos, e empolgada foi dizer ao marido: "Veja, não é que ela aprendeu a lavar as roupas? Será que a outra vizinha a ensinou? Porque não fui eu que a ensinei." E o marido calmamente respondeu: "Não, querida, é que hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela." E assim é. Tudo depende da janela através da qual nós observamos os fatos. Antes de criticar, verifique se você fez alguma coisa para contribuir. Verifique antes os seus próprios defeitos e as suas limitações. Nós devemos olhar, antes de tudo, para a nossa própria casa, ou seja, para dentro de nós mesmos. E só assim poderemos ter real noção do real valor de nossos amigos. Quer um conselho? Lave constantemente a sua vidraça, mantenha ela limpa, ou abra a sua janela. Em Mateus capítulo 7, versículo 5, Jesus nos ensina: tire primeiro a trave do seu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Pense nisso e tenha uma boa tarde na paz do Senhor. Você gosta dessa historinha? Era uma vez um camundongozinho cinzento. Ele morava na mesma casa que uma velha gata cinza. E aí ele morria de medo da gata. Eu seria tão feliz se não fosse por essa gata velha, ele dizia. Eu fico com medo dessa gata o tempo todo. Bem que eu queria ser um gato. O anjo escutou o camundongo, ficou com pena e transformou-o num gato cinza. Virado num gato, no início ele estava muito feliz. Mas um dia, um cachorro saiu correndo atrás dele. Puxa vida, disse ele, não é tão divertido assim ser um gato. Eu fico com medo dos cachorros o tempo todo. Bem que eu queria ser um cachorro grande. E novamente o anjo o ouviu. Ficou com pena do gato cinza e transformou-o num cachorro grande. E ele ficou feliz de novo. Mas um dia, ouviu um leão rugindo e tremeu de medo. Escute só esse leão, exclamou. Eu fico com medo só de ouvir. Não é lá tão seguro ser cachorro afinal. Como eu queria ser um leão. Eu acho que eu não ia ter medo de nada. E correu procurando o anjo. Querido anjo, disse, por favor, me transforme num leão grande e forte. E mais uma vez o anjo ficou com pena e transformou-o num leão grande e forte. Um dia, um homem tentou matar o leão. E outra vez ele foi correndo até o anjo. O que é agora? Perguntou o anjo. Por favor, me transforme em um homem, querido anjo. Aí eu não vou ter medo de ninguém. Você virar homem? Gritou o anjo. Não, realmente eu não posso. Um homem deve ter um coração corajoso. E você tem o coração de um camundongo. Por isso, você vai se tornar um camundongo de novo e vai ficar assim para sempre. E assim dizendo,
transformou-o de novo num pequeno camundongo cinzento e ele saiu correndo de volta para sua velha casa. Meu irmão, se contente com aquilo que Deus te deu. Aceite. Quem te fez assim foi o Senhor. Agora, como homem, você pode ter o seu coração novo, transformado. Peça que Jesus te dá um novo coração. E só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo. Prove e veja. Na Universidade de Chicago, em cada ano, eles têm o que chamam de Dia Batista. E nesse dia, o Dia Batista, cada um deve trazer um prato de comida e eles fazem uma espécie de piquenique no gramado lá da Universidade de Chicago. E sempre no Dia Batista, a escola convida uma das grandes mentes da literatura no meio educacional teológico, na parte da formação em teologia. É o pessoal da área de teologia, então, que promove esse Dia Batista dentro da Universidade de Chicago e convidam algum ilustre teólogo para ministrar uma palestra para os seus alunos. E num determinado ano, eles convidaram o Dr. Paul Tillich. O Dr. Tillich falou durante 2 horas e meia a sua tese, onde, segundo ele provava que a ressurreição de Jesus era falsa. E ele questionava estudiosos e outros livros e concluiu que a partir do momento que não havia provas históricas da ressurreição, a tradição religiosa da igreja caía por terra, porque era baseada no relacionamento com Jesus que havia ressurgido, mas, segundo ele, de fato, ele nunca havia ressurgido literalmente dentre os mortos. Quando o Dr. Tillich concluiu a sua teoria, ele perguntou se havia alguma pergunta. Depois de uns 30 segundos, um senhor negro, de cabelos brancos, se levantou no fundo do auditório. Dr. Tillich, eu tenho uma pergunta, ele disse enquanto todos os olhos se voltavam para ele. Ele colocou a mão na sua sacola, pegou uma maçã e começou a comer enquanto falava. Dr. Tillich começou a mastigar. A minha pergunta é uma questão muito simples. Mastigando. Eu nunca li tantos livros como o senhor leu. E tome mastigar a maçã. E também não posso recitar as escrituras como o senhor, no original grego. Mastigando. Eu não sei nada sobre Niebuhr, nem sobre Heidegger. E ele acabou de comer a maçã. Mas tudo que eu gostaria de saber é: essa maçã que eu acabei de comer, ela estava doce ou estava azeda? O Dr. Tillich parou por um momento e respondeu com todo o estilo de um estudioso: eu não tenho possibilidades de responder esta questão, pois simplesmente eu não provei a sua maçã. E o senhor negro de cabelos brancos jogou o que restou da maçã dentro do saco de papel, olhou para o Dr. Tillich e disse calmamente: o senhor também nunca provou do meu Jesus. Como é que pode afirmar o que está dizendo?
Mais de 1000 pessoas que estavam assistindo não puderam se conter. A plateia inteira se ergueu em aplausos que duraram muito tempo. O Dr. Tig, envergonhado, agradeceu a plateia e rapidamente deixou o palco. Você que me ouve, eu lhe faço a mesma pergunta. Você já provou Jesus? Se não provou, não sabe o que está perdendo. Prove e veja que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. Salmo 34, verso 8. Pense nisso e tenha uma boa tarde na paz do Senhor. O bom velhinho não é o Papai Noel, não. O bom velhinho é a história de um pastor recém-chegado numa cidadezinha do interior e numa rápida passagem por uma das congregações, o pastor conheceu apenas alguns anciãos, os velhinhos, né? E menos de uma semana depois dele ter chegado à cidade, ele recebeu na sua casa, o pastor, a inesperada visita do delegado da cidade, já por volta de 10 horas da noite. Preocupado, então, ele não fazia a mínima ideia do que é que fazia ali o delegado, 10 horas da noite batendo na casa dele. Abriu a porta, convidou o homem da lei para ele entrar. O delegado, então, tomando assento, com um ar muito sério, perguntou se o seu João era membro da igreja do pastor. Seu João, ele ficou pensando, seu João. Aí ele não conhecia direito as pessoas, ficou, seu João, quem é? Aí se lembrou. O seu João era nada mais, nada menos do que uma das pessoas mais antigas da igreja. E todo desconcertado, o pastor não sabia o que responder. Ficou com medo de se ele está querendo prender o seu João. O que foi que seu João fez? 10 horas da noite. Aí o pastor, gaguejando, disse, o seu João o seu João? Bom, o seu João, ele frequenta a nossa igreja, sim. Por quê? E depois de responder, ele passou a ouvir atentamente o que disse o delegado. Pois, pastor, fique sabendo que aquele homem é uma bênção na nossa rua. E por causa dele, do seu testemunho, muitas pessoas foram convertidas. E eu sou uma delas. Vim agora para lhe dizer, vim lhe procurar, que eu quero aceitar o Senhor Jesus. 10 horas da noite. O poder que tem um testemunho. Alguém já disse, eu gosto muito dessa frase, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Como tem sido o seu testemunho na rua em que você mora? As pessoas têm conseguido ver em você o brilho de Cristo e se sentir atraídas para este brilho? Ou as pessoas não querem nem saber do Evangelho porque você passa um péssimo testemunho? Pense nisso e tenha uma boa tarde na paz do Senhor. Cavalo morto.
Um certo homem manifestou interesse em dedicar a sua vida a Jesus. Mas, ao entrar na igreja, ficou escandalizado, pois a pessoa que estava no púlpito, discursando com tanta eloquência, ele conhecia muito bem. Era um caloteiro e péssimo vizinho. E aí ele voltou para casa e ficou muitos dias num dilema, pois queria ser cristão, mas seu ânimo esfriava sempre que se lembrava daquele homem. Então, uma noite ele sonhou que viajava num deserto e tinha muita sede. Cada vez que ele via um poço de água, abaixava-se para beber, mas só comia areia, pois eram miragens. E esta cena em seu sonho repetiu-se várias vezes, até que ele se viu num oásis onde corria um córrego de águas cristalinas, mas não teve coragem de se abaixar novamente, pois não queria mais encher a boca de areia. Nisto, um anjo apareceu e lhe disse: beba, esta água é verdadeira. A princípio, ele ficou desconfiado, mas depois criou o ânimo, abaixou-se e bebeu até saciar a sua sede. E a água era boa. Mas ao erguer os olhos, reparou que próximo ao córrego havia um cavalo morto. E ele ficou muito preocupado, com medo que tivesse tomado água contaminada. Mas o anjo o confortou: não fique preocupado. Esta água é a palavra de Deus. As impurezas que você anda vendo por aí não têm o poder de invalidá-la. Portanto, beba sem medo. E logo que acordou, abriu seu coração e recebeu a Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Mateus capítulo 11, versículo 6, disse Jesus: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pense nisso e tenha uma boa tarde na paz do Senhor. Muito cuidado com a cobra. Um europeu de visita a uma aldeia indiana conversava um dia com um habitante da localidade, apoiando-se na parede de uma casa. Em dado momento, uma mulher sai precipitadamente e grita para o homem, muito aflita: afasta-se depressa, cuidado com a cobra! E ele gritou: o que foi que houve? E ela disse: vê essa fenda na parede? Dentro em pouco, uma cobra sairá dali para beber esta tigela de leite que eu todos os dias preparo para ela tomar. E esta cobra é um animal sagrado. O visitante não se fez de rogado, afastou-se alguns passos e esperou, num misto de curiosidade e inquietação. Segundos depois, apareceu a cabeça da cobra, seguindo-se o desenrolar do seu longo corpo. Foi até a tigela e a cobra bebeu o leite até a última gota, voltou pela parede e enfiou-se de novo no seu buraco. Algumas semanas mais tarde, o mesmo viajante, passando de novo pela aldeia, voltou à casa da cobra e o proprietário estava de luto pesado. A minha mulher morreu, disse ele, e os olhos
cheios de lágrimas. Morta? Ela parecia-me de tão boa saúde. Sim, mas foi a cobra que a matou. Tantos anos cuidando da cobra, e um dia a cobra veio beber o leite, como de costume, mas inadvertidamente a minha mulher pisou-lhe na ponta do rabo, e a cobra, no mesmo momento, voltou-se e picou-a. E em poucos minutos a minha esposa morreu. Queridos irmãos, que essa lição sirva para todos nós. Você vai dizer, por quê? Eu não estou dando leite para cobra. Mas que essa lição sirva para nós, para que não brinquemos com o mal, para que não facilitemos com o mal, porque ele pode destruir-nos em qualquer momento. Em 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, a palavra do Senhor nos instrui: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Timóteo capítulo 6, versos do 9 ao 11. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Concluindo, 2 Timóteo capítulo 2, versos 22 ao 26, foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amados, o exemplo da cobra é um exemplo muito marcante, muito interessante para nós. Ficar brincando com o pecado, fatalmente seremos picados por ele. Mantenhamos-nos, portanto, sempre junto de Cristo, o vencedor de Satanás, e só assim seremos bem guardados. Pense nisso. Tenha boa tarde, na paz do Senhor. O cara mais rico do cemitério. Uma legião fulgurante ia arrastando-se como uma enorme lagarta dourada da região do Iraque em direção à Grécia. Em cada cidade, ao longo do caminho, multidões de pessoas correndo de todos os lados para ver o cortejo passar, prestando homenagens. Desfile tão magnífico jamais fora visto por aquela gente.
A carruagem dourada, cópia detalhada de um esplêndido templo grego enfeitado com pedras preciosas, era puxada por 64 cavalos ornamentados com plumas, penachos e pedrarias. Regimentos inteiros de soldados da Pérsia e da Macedônia marchando em reverência. No ar, dava para sentir o cheiro das especiarias finas agindo como bálsamo. Dentro da carruagem, um caixão de ouro maciço. O imperador estava morto. Conquistas, glórias e uma febre, uma simples febre. Fenômeno igual àquele rapaz jamais fora visto. Quando o menino, perguntado se um dia pretendia correr os Jogos Olímpicos, respondeu sem pestanejar: só se houverem reis para correr contra mim. O filósofo Aristóteles fora trazido de Atenas para servi-lo como tutor. Aos 20 anos, ascendeu ao trono da Macedônia e aos 33 já era o dono do mundo. Assim, Alexandre o Grande saiu vencendo e para vencer. Em apenas 10 anos de campanha, viu impérios milenares renderem-se aos seus pés. Fundou 16 cidades com seu nome e chegou a homenagear o seu cavalo, Bucéfalo, com o nome de uma cidade na Índia. Alexandre, que gostava de jogar uma espécie de voleibol da sua época, conquistou fama, fez fortuna, era inteligente, impressionava a todos e também, lógico, era pretendido pelas mulheres. Tudo que um homem pudesse sonhar em termos de glórias, ele havia realizado em vida. Certa vez, depois de matar um leão, Alexandre o Grande comparou-se ao deus mitológico Hércules. E quem duvidava que aquele campeão de guerras não fosse um deus? Em outra oportunidade, declarou-se um legítimo filho de Deus. Acontece que o que Alexandre não se dava por conta é que ele simplesmente era um homem, igual a todos os demais. E o historiador inicia o relato dos últimos dias do imperador da seguinte maneira: mas certo dia, em 323 a.C., enquanto inspecionava um projeto de drenagem nos pântanos do rio Eufrates, foi picado por um mosquito infectado e contraiu uma febre. O homem que saiu da Macedônia com apenas 35.000 soldados para conquistar todo o Oriente, chegando à Índia com mais de 120.000 soldados arregimentados pelo caminho, todos fãs e admiradores do grande Alexandre o Grande, fora picado por um mosquito. E o relato prossegue. Nos dias seguintes, a febre piorou e ele não conseguiu mais se levantar da cama. O homem, que em 13 anos conquistara mais territórios do que outros que viveram antes e depois dele, fora nocauteado por um simples mosquito. Que final de vida irônico, não é mesmo? Na arte, na política, no esporte, quantos já se levantaram? Muitas celebridades receberam elogios que beiravam a divinização, tanto por parte de admiradores e da imprensa, quanto por parte do próprio indivíduo. O ser humano, com um pouquinho de fama, fortuna e glória, já se julga o grande. Pensa que é imortal, considera-se o tal. Coitado dos que assim pensam.
Vós não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a nossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Amados, daqui a 100 anos, poucas pessoas irão lembrar de você, mesmo que você conquiste 8 medalhas nas próximas Olimpíadas, ou que você quebre os mais importantes recordes, poucos se lembrarão de você. Ou talvez, daqui a 100 anos, ninguém se lembre de você. De fato, a história registra muitos grandes. Alexandre o Grande, Napoleão o Grande. Mas Jesus não é um grande como foram considerados esses homens. Jesus, sim, é o único realmente grande de fato. Não apenas por um período curto da história, mas sim para sempre. O único capaz de lhe garantir acesso à eternidade. O único capaz de escrever o seu nome no livro da vida. Ele não foi vencido por um mosquito, ele não foi vencido por uma espada, ele não foi vencido por um exército, ele não foi vencido por Satanás, nem mesmo a morte foi capaz de vencê-lo. Nada, absolutamente nada de valor material de uma pessoa acumular aqui servirá para coisa nenhuma lá na eternidade. O título máximo que alguém conquistará com isto tudo é provavelmente de o cara mais rico do cemitério. Você quer ser o cara mais rico do cemitério? Então, meu irmão, pense primeiro no reino de Deus. Creia que as demais coisas vos serão acrescentadas. Pense nisso. Tenha uma boa tarde na paz do Senhor. Homem ou macaco? Essa eterna discussão se o homem descendeu do macaco, que a teoria do evolucionismo defende, quanto à história que 3 macacos estavam sentados num coqueiro discutindo sobre várias coisas de que tinham ouvido dizer, e disse um para os outros 2: irmãos, há uma conversa por aí de que pode ser verdade que os seres humanos descendem da nossa nobre raça. Bem, essa ideia é horrível, disse o macaco. Nenhum macaco jamais desprotegeu a sua fêmea, ou deixou seus bebês famintos, ou arruinou a vida deles. E nunca ouviu-se dizer que alguma mãe macaca tivesse dado os seus filhos para outra, ou que alguma mãe macaca tivesse passado os filhos de uma para outra mãe até que eles ignorassem de quem realmente eram filhos. E há também uma outra coisa que nunca foi vista em nosso meio: macacos cercando um coqueiro e deixando os cocos apodrecerem, proibindo outros macacos de alimentar-se, já que se a árvore fosse cercada, a fome faria outros macacos nos roubarem.
E, irmãos, há ainda uma outra coisa que nós, macacos, jamais fizemos: sair à noite para roubar usando arma de fogo, porrete ou faca para tirar a vida de outros macacos. Eu acredito que os humanos descendem, sim, de alguma outra espécie rude, mas, meus irmãos, com certeza os homens não descendem de nós, os macacos. Será que os macacos teriam vergonha se descobrissem que a teoria do evolucionismo estaria certa? Ainda bem que nós cremos no criacionismo, né? Quem nos fez foi Deus, com toda a nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus Cristo pagou o preço naquela cruz por mim e por você, para que fôssemos libertos do pecado. Amém. Se eu ainda tivesse a minha vida para viver, um texto de autoria da senhora Erma Bombeck. Se eu ainda tivesse a minha vida para viver, teria falado menos e escutado mais. Teria convidado amigos para o jantar, mesmo que o carpete estivesse manchado e o sofá desbotado. Teria comido pipoca na sala de visitas e me preocupado menos com a sujeira quando alguém quisesse acender um fogo na lareira. Se eu ainda tivesse a minha vida para viver, teria tido tempo para escutar o meu avô relembrar a sua juventude. Nunca teria insistido para que as janelas do carro ficassem fechadas em um lindo dia de verão, só para não desfazer o meu penteado. Eu teria acendido a vela esculpida em forma de rosa antes que ela envelhecesse guardada. Se eu ainda tivesse a minha vida para viver, eu teria sentado no chão com as crianças e não me preocupado com as manchas de graxa. Teria chorado e rido menos assistindo à televisão e mais assistindo à vida. Teria ido para a cama quando eu estivesse doente, ao invés de pensar que a terra iria parar se eu não estivesse lá. E não teria comprado nada unicamente por ser prático, não mostrar a sujeira ou ser garantido por toda a vida. Ao invés de passar os 9 meses de gestação desejando que ela chegasse ao fim, teria curtido cada momento, reconhecendo que a maravilha crescendo dentro de mim era a única chance de observar Deus em um milagre. Quando meus filhos viessem me beijar impetuosamente, eu nunca teria dito: mais tarde, agora vão se lavar para o jantar. Se eu ainda tivesse minha vida para viver, teria havido mais eu te amo, teria havido mais me perdoe, me desculpe, mas principalmente, se me fosse dado mais um pedaço de vida, eu teria medido cada minuto, olhando-o e realmente vendo-o, vivendo-o e nunca desperdiçando-o. Se eu ainda tivesse minha vida para viver, eu teria dito a todos os meus amigos
como eu os amo e preciso deles. Erma Bombeck perdeu a sua vida vitimada por câncer. Pense nisso. Pense mesmo e tenha uma boa tarde na paz do Senhor. A vida é um dom precioso de Deus e nós precisamos vivê-la a cada momento, lembrando do Salvador e lembrando que a nossa vida aqui é só uma passagem. A mensagem que João Batista pregava e que muitos pregadores de hoje têm esquecido. João Batista pregava o arrependimento. Que esta seja nossa mensagem, a nossa preocupação em todos os momentos que ainda temos de vida. Arrependimento e uma vida com Deus. Pequeno defeito. Uma família viajava de carro. Na metade do caminho, o veículo começou a perder a potência e morreu. Os pais não entendiam de mecânica de automóveis, muito menos os 3 pequenos filhos. Como a cidade mais próxima ficava a 40 quilômetros de distância, o jeito foi esperar por ajuda. Depois de orarem juntos, pedindo a Deus que os socorresse, um casal, vendo-os acenar, parou para saber o que ocorria. Coincidentemente, eram moradores da tal cidade mais próxima. Assim, não demorou para que o mecânico dali viesse para atendê-los. Por incrível que pareça, o problema era apenas um cabo solto que foi logo colocado no lugar. A família pôde recomeçar a viagem e assim chegar ao seu destino. O final desse caso, amados, não trouxe, como vimos, grandes dissabores, nem da perda de tempo e do prejuízo financeiro pelo serviço mecânico. Afinal, houve o deslocamento do mecânico até lá. No entanto, são bem conhecidos por jornais e televisão outros casos que começam com uma bobagem e terminam até em tragédia. Acidentes graves, assaltos e outros fatos muitas vezes têm como causa um pequeno defeito, um fio desencapado, uma pequena faísca, um cabo desligado, assim como uma palavra errada, uma ação descuidada, são capazes de provocar verdadeiras explosões. Sem dúvida, um pequeno defeito é capaz de interromper nossos planos e até mesmo colocar em risco nossa vida. Assim, se sabemos que algo está errado, mas não tomamos providência, por preguiça ou por acharmos que se trata apenas de um pequeno defeito, que desculpas teremos no futuro? Vejam, as coisas não são tão simples como parecem. Pense comigo. Nesse caso, um cabo solto impediu que a corrente elétrica provocasse a queima de combustível, levando o veículo a parar. E a partir daí, o que poderia ter acontecido? Imagine se fosse à noite ou se ninguém parasse. Sem ser pessimista, de uma forma ou de outra, poderia ter havido muito transtorno, não é verdade? Se compararmos com a nossa vida cotidiana, quantos não estão passando por algo semelhante, mas em outras situações? Quantos estão parados no meio do caminho nos estudos, parados na profissão, parados no casamento, sem forças para prosseguir? E o que estaria acontecendo? Conforme a experiência dessa família,
O defeito do carro era simples, mas suficiente para cortar a energia capaz de fazê-lo andar. Será que essa é a sua experiência? E o que você está pensando em fazer para resolver a parada do seu motor? O tempo está passando. É possível que o problema seja apenas um pequeno defeito, mas quem poderá saber? Precisamos chamar a pessoa certa. Precisamos chamar um mecânico capaz. Peçamos socorro. Quem sabe alguém virá em nosso auxílio? Na realidade, amados, esse é o ponto crucial. Quem é que conhece perfeitamente a nossa, digamos, máquina? Quem é o único capaz de falar com propriedade sobre o homem e seus sentimentos? É justamente numa hora dessas que precisamos voltar-nos para Deus. Ele saberá dizer-nos qual é a causa de nosso problema. Devemos perceber que se o motor de nossa vida não nos coloca em movimento, é porque temos algum defeito. Aproveite para chamar a Deus. Salmo 37, verso 5, nos orienta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sim, Deus é totalmente digno de confiança e de crédito. Quem melhor do que ele para saber qual é o nosso defeito? O mais ele fará. Entregue o seu caminho a ele, faça essa experiência, tente, chame pelo Senhor, diga: Senhor Jesus, venha socorrer-me que eu estou parado em minha vida. Não será uma surpresa, ele virá. Com certeza, você e sua família chegarão ao destino, em nome de Jesus. Pense nisso e tenha uma boa tarde, na paz do Senhor. Um Dia das Mães diferente. Esse texto ele foi extraído do livro Novos Causos dos Correios, da editora Hamburg Donnelley. E o autor do texto é o próprio carteiro, que tem por nome Claudinei Donizete de Souza. Ele é carteiro em Rio Claro, São Paulo. Vamos ao texto então. Um Dia das Mães diferente. Conta o carteiro Claudinei. Trabalho como carteiro motorizado aqui em Rio Claro. No Dia das Mães deste ano, fomos todos convocados, pois havia uma média de 500 telegramas, botões de rosa e caixas de chocolate para entregar. Na cidade, existe um bairro com 2 avenidas que têm o mesmo CEP e quase todas as casas com números iguais. Uma é a Avenida 70A e a outra é a Avenida Anel Viário. E o nome do bairro é Pé no Chão, em Rio Claro, São Paulo. A Anel Viário foi a primeira avenida do bairro e depois vieram as ruas e a outra avenida. Por isso, muitos moradores ainda erram de endereço e confundem os 2 lugares. Uma das 500 mães que deveriam receber um telegrama no Dia das Mães morava na Avenida Anel Viário. Só que o endereço no telegrama era Avenida 70A, Anel Viário, Pé no Chão. Na hora de entregar, na dúvida, já que o endereço citava
ambas as ruas, a 70A e a Anel Viário. Conta o carteiro: optei primeiro por tentar entregar na Avenida 70A. Quando bati na casa, atendeu uma senhora. E ao me ver com o botão de rosa e o telegrama, ficou tão feliz que seus olhos se encheram de lágrimas. Mas foi por pouco tempo. Ah, não sou eu não, ela disse ao descobrir o nome da destinatária, com a alegria murchando visivelmente em seu rosto. É a outra moradora, lá de cima, da Anel Viário. Volta e meia eu recebo correspondência para ela. Até conta de água e luz vem errado aqui para casa. Ao ver a expressão tristonha da mulher, me encheu de pena, ainda mais quando ela disse: além do mais, quem é que ia me mandar flores? Meu marido mal ganha para sustentar a família. Fui embora. Chegando ao centro de distribuição para pegar mais encomendas, contei a história para o meu chefe. Ele também se comoveu e decidiu dar um Dia das Mães diferente para aquela senhora. Tinham sobrado vários aerogramas especiais do Dia das Mães. O meu chefe pegou um e me mandou escrever uma carta para ela, enquanto ele ia comprar um botão de rosa. Mais tarde, voltei a casa na Avenida 70A para entregar a flor e o aerograma. Seus olhos novamente se encheram de lágrimas, mas desta vez foi de alegria. Eu também estava a ponto de chorar e a minha voz tremia, embargada pela emoção, quando eu lhe disse que aquela era uma homenagem de todos os carteiros em nome dos filhos dela e do marido. E até hoje, quando conto essa história para os outros, eu sinto uma coisa no peito, uma sensação de alegria, muita alegria mesmo, por ter conseguido fazer alguém feliz. Linda história, né? Se você puder, faça alguém feliz hoje. Não espere amanhã. O prédio em ruínas. Um empresário interessado em comprar um prédio para montar uma empresa procurou uma imobiliária. O agente da imobiliária então o levou para um edifício muito grande e bem localizado. No entanto, o lugar estava totalmente deteriorado. Paredes rachadas, vidraças quebradas, entulhos por toda parte. E sempre que o empresário olhava para as ruínas, o agente imobiliário dizia que em breve a imobiliária faria uma pequena reforma para melhorar o aspecto do prédio. No final da visita, o empresário disse que estava interessado em comprar o imóvel e não pediu nem desconto no preço. Surpreso e ao mesmo tempo alegre, o agente da imobiliária disse que só iria mandar fazer a reforma o mais rápido possível para assim entregar o edifício ao empresário. O empresário, porém, disse que não precisava. Pode deixar tudo do jeito que está, porque eu vou demolir o prédio inteiro. Eu quero aproveitar apenas o terreno.
Amado irmão, amada irmã que me ouve, a mesma coisa Jesus quer fazer com você. Não pense primeiro em ajeitar a sua vida e deixar os seus vícios para só então se entregar a Jesus. Vá a Ele do jeito que você está e o Salvador o receberá de braços abertos. Afinal, Ele quer mudar a sua vida totalmente, sem deixar nenhum resquício de pecado para trás. Eu vou contar uma historinha para você. Certa vez, um homem foi visitar o pastor dizendo que queria se divorciar da sua mulher. Aí o pastor disse: meu irmão, a Bíblia diz que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Está em Efésios capítulo 5, verso 25. O homem respondeu: mas eu não consigo. E de qualquer forma, eu não sou perfeito como Cristo. Aí o pastor disse: então, se não conseguir assim, lembre que Jesus nos mandou amar o nosso próximo. Você não pode continuar a amar ela como seu próximo. Está em Marcos capítulo 12, verso 33. O homem que queria realmente se separar da mulher disse: mas ela me traiu. Ela não me trata como próximo dela. Eu não consigo amar ela como meu próximo. Então disse o abençoado pastor: meu irmão, eu não desisto. Eu tenho mais uma palavra do Senhor para você. Está em Mateus capítulo 5, verso 44 e também tem em Lucas capítulo 6, verso 27. Amai aos vossos inimigos. Bonito, não é? Difícil, né? A pessoa conviver com alguém que o tenha traído. Só mesmo verdadeiro amor, o amor de Cristo, para colocar no coração da pessoa um sentimento do perdão. Porque você conviver com uma pessoa que o traiu é complicado. Agora é interessante como as mulheres têm mais facilidade para perdoar a infidelidade. Já os homens não. Se a mulher traiu o homem souber que ela traiu, ele é capaz de, se não matar, mas ele não quer mais saber não. Mas as mulheres abençoadas, né, têm o coração mais doce, coração mais quebrantado. Conheço muitas, souberam perdoar. Pois é, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com sua própria mão a destrói. E a gente pode extrair disso um exemplo. As mulheres traídas que conseguem perdoar os seus maridos, elas estão muito adiante. Porque eu sei que não deve ser fácil voltar a conviver como um copo de cristal que quando quebra você pode até colar os pedaços, mas ele nunca mais volta a ser o mesmo. Mas incrível como tem mulheres, eu conheço algumas abençoadas, elas são frágeis como o cristal, mas conseguem reconstituir seu coração, porque quem perdoa, perdoa mesmo. Não pode ficar lá aquela marca do ressentimento. É como uma cicatriz de um corte antigo que fechou o corte, cicatrizou. Tá lá a marquinha, mas não fica mais latejando, não fica doendo. A gente devia aprender muito. Como é que a pessoa consegue, não é, se desprender tanto assim dos seus princípios, do seu orgulho, da sua vaidade pessoal e fechar os olhos, perdoar inteiramente, voltar a conviver com aquela pessoa que tanto mal lhe fez e recomeçar uma vida, né? Recomeçar
recomeçar. Bom quando se pode recomeçar. Quando Jesus está realmente no meio dessa relação, ele limpa do coração aquele sentimento e permite realmente que a pessoa possa recomeçar, deixando lá no mar do esquecimento toda a mágoa, todo o rancor. E conheço muitas famílias que foram reedificadas depois do perdão. Que Deus abençoe essas verdadeiras mulheres e homens que conseguem realmente perdoar. Programa Momentos com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Peça perdão ao Senhor nessa noite por aquilo que você cometeu que não agradou a Ele. Sozinho dentro do meu quarto estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. E o coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende sua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz, Senhor, ao teu lado. É no seu quarto, meu irmão, de joelho, que o Senhor ouve a sua oração. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento, mas de repente o seu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, Jesus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Programa Momentos com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Eu quero ser mais feliz, Senhor.